O juízo final. A terra tremeu, e o céu, antes azul e claro, escureceu. Os ventos arrastaram as nuvens como um manto sombrio, e o sol, que costumava iluminar com sua luz quente, se apagou, como se algo muito mais escuro estivesse espreitando no horizonte. Nesse momento, o primeiro selo foi quebrado. Os corvos se levantaram no ar, gritando um presságio que apenas os olhos atentos poderiam decifrar. Ninguém sabia que nesse exato instante a porta do abismo estava se abrindo. Em um canto afastado do mundo, os primeiros ecos da libertação foram ouvidos. Não era um ruído físico, nem um som que os ouvidos mortais pudessem ouvir, mas a mudança era palpável. A humanidade, imersa em sua rotina, não entendia que o que estava prestes a acontecer não tinha volta. Lúcifer havia sido libertado. O anjo caído, que um dia foi o portador da luz, agora havia caído tão baixo que sua simples presença podia destruir tudo o que um dia foi bom no mundo. Sua risada fria e distante foi ouvida nas profundezas do abismo, justo antes de emergir de sua prisão eterna. Nesse momento, o mal tomou forma e a terra começou a se agitar com uma força incomum. Os céus se abriram e os cavaleiros do Apocalipse cavalgavam em direção à terra. O primeiro, montado sobre um cavalo branco, portava um arco, como um conquistador dos tempos antigos. A guerra começava. O segundo cavaleiro, em um cavalo vermelho, empunhava uma espada. Sua presença prenunciava o derramamento de sangue. O terceiro cavaleiro, montado em um cavalo negro, segurava uma balança, simbolizando a escassez e a fome que logo se desatariam. E o quarto, sobre um cavalo pálido, trazia consigo a morte, e com ela, o fim de milhões de vidas. As pessoas começaram a notar as mudanças, mas já era tarde. O caos se desatou. Em um piscar de olhos, a sociedade começou a desmoronar. Os governos vacilaram, as ruas se encheram de violência e as nações, antes orgulhosas, caíram sob o peso de uma praga que devastava tudo em seu caminho. De repente, tudo aquilo que a humanidade considerava seguro desabava como um castelo de cartas. Os céus, que antes estavam claros, agora estavam cobertos por nuvens negras e a temperatura caiu rapidamente, mergulhando o mundo em um inverno apocalíptico. O anticristo se levantou. Ninguém sabia quem ele realmente era. Era um homem que, com um olhar magnético e palavras de promessas vazias, cativou multidões. Em seu carisma, encontrou força para arrastar a todos para a escuridão. Com sua liderança, as forças do mal começaram a assumir o controle total, e a humanidade, presa na desesperança, se submete. A guerra, a fome e a morte se tornaram parte do cotidiano. Os seguidores do anticristo eram muitos, e cada vez mais pessoas caíam diante de seu discurso, cegos pela falsa esperança de um futuro melhor. Os governos do mundo colapsaram um após o outro. A economia despencou, e as ruas se encheram de flashes de violência e desesperança. Nas maiores cidades, os saques se tornaram um espetáculo diário. A fome devastava as pessoas e as famílias se desintegravam sob o peso da desesperança. Mas entre todo esse caos, havia pequenos grupos dispersos que ainda mantinham a fé. Esses poucos se refugiaram em casas abandonadas, em porões escuros, em igrejas esquecidas pelos homens. Sabiam o que estava se desenrolando, e sua esperança era a única luz que restava. Eram os que ainda acreditavam na promessa de um retorno. Alguns acreditavam em Cristo, outros em antigas profecias esquecidas, mas todos compartilhavam uma única convicção. O fim não havia chegado, ainda restava uma última chance. Em uma igreja destruída pelo fogo, um pequeno grupo de crentes se reuniu.
Todos tinham o rosto marcado pelo sofrimento, mas seus olhos brilhavam com uma chama de esperança que nem o caos nem o mal podiam apagar. Entre eles estava David, um jovem sacerdote que havia dedicado sua vida ao serviço, mas que agora, no meio da guerra e da destruição, só encontrava paz ao ler as escrituras antigas. Ao seu lado estava Helena, uma mulher forte que havia perdido sua família no primeiro surto de violência, mas que ainda lutava pela fé. E então estava Samuel, um homem idoso que, embora tivesse vivido uma vida cheia de lutas e perdas, ainda mantinha sua convicção firme em um retorno prometido. Nos resta pouco tempo, disse Davi, olhando para os outros. A Bíblia nos falou sobre isso. O mal foi libertado, mas ainda há esperança. Cristo virá, não importa quão escura seja a noite. Helena assentiu, mas seu rosto mostrava dúvidas. ¿Cómo podemos seguir creyendo cuando el mundo se ha ido al infierno? Las señales están aquí. La bestia ya ha tomado el control. Samuel, con su mirada llena de sabedoria, los mirou a ambos e dijo: O fim não é apenas a destruição, também é o julgamento. Mas antes disso, devemos resistir. Resistir na fé. Cristo não nos esqueceu. Do lado de fora, os ecos das batalhas e explosões retumbavam como um lembrete de que o mundo, como o conheciam, já não existia mais. A esperança estava desaparecendo, mas naquele pequeno refúgio ainda havia pessoas dispostas a lutar. Lutar com a única coisa que lhes restava: a fé. Enquanto o mundo desmoronava, o céu se escurecia ainda mais, e Lúcifer, que havia despertado do abismo, observava das alturas. O momento havia chegado. A guerra havia começado. Capítulo 2. A última guerra. Armagedon. O solo tremia com força incomum, e os céus, que até aquele momento haviam permanecido sob uma tênue camada de escuridão, começaram a rasgar-se como um tecido. A guerra que o mundo temia há séculos já não era uma ameaça distante. Ela havia chegado. O Armagedon, a batalha final entre o bem e o mal, estava prestes a se desencadear, e o destino de toda a humanidade dependia de um fio. A fúria da natureza parecia refletir o caos que se abatia sobre a terra. Em cada canto, as nações, mergulhadas na desesperança e no colapso, se alinhavam em facções, algumas sob a liderança do anticristo, outras sob a falsa esperança que a maldade havia semeado. Nas últimas semanas, os países do mundo, enfraquecidos pelas pragas, guerras internas e fome, se uniram a contragosto, pois sabiam que a única forma de sobreviver era enfrentar-se juntos na batalha final. Mas não sabiam que enquanto os exércitos humanos se mobilizavam, os céus também se preparavam para a grande confrontação. Do abismo, Lúcifer havia reunido seus seguidores. Com suas hostes infernais, lideradas por demônios como Belzebu e Belial, as legiões do mal marchavam em direção ao campo de batalha com uma ferocidade que superava qualquer exército conhecido. Os coros de gritos dos condenados ressoavam nos ouvidos de quem ainda podia ouvir, enquanto as marcas de corrupção e destruição cobriam tudo em seu caminho. Acima deles, as hostes celestiais desciam, a luz brilhando no firmamento, desafiando as trevas. A presença de Deus estava prestes a se manifestar de forma definitiva. O céu se rasgou, e a multidão de anjos, liderada por Miguel, o arcanjo, avançou com uma força inquebrantável. Miguel, o grande guerreiro da luz, estava à frente, com sua espada de fogo levantada. Seu rosto era uma máscara de determinação e justiça. Ao seu lado, o arcanjo Gabriel, o arauto divino, marchava com um manto dourado, sua trombeta em mãos, pronto para soar o julgamento final. O vento se acalmou por um momento, como se o mundo estivesse aguardando o desfecho.
No horizonte, o exército de Lúcifer avançava, com ele à frente. Ao seu lado, o falso profeta, o homem das mentiras, o anticristo, sussurrava promessas de um futuro glorioso, enquanto a terra se rendia aos seus pés. De repente, o céu se partiu com o som de um grande trovão, e Cristo apareceu. Ele, o Rei dos Reis, desceu em toda a sua glória, rodeado por um exército celestial. O solo tremia sob seus pés, e os céus se iluminavam com uma luz que fazia o sol parecer uma sombra. A batalha havia começado. A primeira investida foi dos exércitos do mal, que ao verem a manifestação divina, lançaram todo o seu poder contra as hostes celestiais. Belzebu, com seu exército de demônios e seres das trevas, se lançou com fúria contra as forças da luz. A batalha não era apenas física, a luta era também espiritual. Um choque entre o caos e a ordem, entre as trevas e a luz. A violência era tamanha que o ar parecia cortar como uma espada afiada. Miguel, o arcanjo guerreiro, avançou contra Belzebu, enfrentando-o em um combate de força e vontade. Suas espadas de luz brilhavam como estrelas cadentes enquanto lutavam com um poder tão grande que cada golpe parecia mover o universo. Miguel, com a força do céu e o coração cheio de justiça, atacou com uma fúria que fez a terra tremer. Mas Belzebu, o príncipe dos demônios, não era um inimigo fácil. Com sua astúcia e seu poder infernal, cada golpe que recebia parecia devolver-lhe forças, mas a determinação de Miguel nunca vacilou. Enquanto isso, Gabriel, com sua trombeta ainda em mãos, não apenas anunciava o julgamento, mas também combatia na vanguarda, enfrentando Belial, o demônio da mentira e da corrupção. Sua espada cortava o ar com precisão, e embora Belial tentasse desestabilizar a batalha com sua retórica enganosa e suas ilusões, Gabriel não hesitou. A verdade será revelada, proclamou Gabriel com sua voz ressoante, cada palavra cheia da autoridade celestial. E com cada palavra, sua espada se levantava e caía sobre Belial, que, embora poderoso, não podia vencer a luz da verdade. A própria terra parecia ser testemunha desse confronto celestial. Os ventos uivavam, e o céu se iluminava com raios de luz, enquanto os oceanos e montes se sacudiam como se o próprio mundo se preparasse para um renascimento ou para seu fim. A luta era feroz, mas havia algo no ar, uma certeza. O mal não poderia prevalecer. No meio do caos e da fúria da guerra entre anjos e demônios, um silêncio sobrenatural caiu sobre o campo de batalha. Todos, até as hostes infernais, pararam por um instante, sentindo uma presença que transcendia tudo o que conheciam. Do céu, uma nuvem radiante desceu lentamente, como se a própria atmosfera se inclinasse em reverência. De dentro daquela nuvem, uma figura começou a se manifestar, iluminando tudo ao seu redor, com uma luz tão intensa que nem o sol poderia se comparar. Era Cristo, o Rei dos Reis, o Salvador da humanidade, descendo com uma majestade e autoridade que faziam o solo tremer. Seu rosto irradiava uma paz infinita, mas seu olhar era firme, decidido. Sua vestidura, resplandecente de pureza, ondulava com o vento celestial enquanto ele avançava com um passo sereno, mas ao mesmo tempo imponente. O ar se encheu de uma força palpável, como se todo o universo se alinhasse com sua chegada. Os anjos, ao vê-lo, se prostraram em adoração, enquanto as hostes do mal se estremeciam, cientes de que seu tempo havia chegado ao fim. Cristo desceu não apenas como o líder dos exércitos celestiais, mas como o juiz supremo, trazendo consigo a última palavra sobre o destino do mundo. Na batalha na terra, Lúcifer, vendo que seu exército caía lentamente diante do poder dos anjos, tentou lançar seu último ataque.
"A humanidade será minha", gritou, levantando as mãos ao céu, invocando o poder sombrio. Mas Cristo, sem mover um dedo, simplesmente levantou sua mão, e uma luz cegadora desceu sobre o líder das hostes do mal. Com a força de sua vontade, tentou resistir, mas o poder de Cristo o desbordou. "Você foi derrotado", disse o Salvador, com uma voz que retumbou como um trovão em todo o universo. A batalha parecia estar por concluir, e o caos na terra começava a cessar. Os seguidores do Anticristo, vendo a derrota de seu líder, começaram a dispersar-se, mas não puderam escapar da justiça que se aproximava. O falso profeta, ao ver a destruição de seu mestre, também foi vencido, e sua mentira se desvaneceu como névoa ao sol. Mas a guerra não havia terminado. A grande Babilônia, símbolo da corrupção e da opulência desmedida, começou a desmoronar. Suas torres, que se haviam erguido com orgulho, desabaram, como se o próprio pecado fosse reduzido a pó. A cidade, que uma vez foi o centro do poder do Anticristo, caiu com estrondo, e o pecado que a impregnava foi purificado pela justiça divina. Finalmente, quando a batalha havia chegado ao fim, Cristo, em toda a sua glória, se aproximou das hostes celestiais. "A vitória é nossa", disse, enquanto os anjos cantavam hinos de louvor. Mas a humanidade ainda deve ser purificada. O mal foi derrotado, mas somente aqueles que se arrependerem e aceitarem a luz terão um futuro neste novo reino. O fim do mal era apenas o começo de uma nova ordem, uma onde a paz finalmente reinaria. Mas antes que essa paz pudesse ser estabelecida por completo, a humanidade deveria enfrentar seu julgamento final. Capítulo 3. O juízo final. O universo inteiro parecia esperar em suspense. Após a grande batalha de Armagedon e a derrota definitiva das forças do mal, o último ato da humanidade estava prestes a ser revelado. Cristo, o Rei dos Reis, que havia liderado a luta final contra Lúcifer e suas hostes, agora se erguia como o juiz supremo. O céu e a terra haviam se transformado, mas algo ainda maior deveria ser cumprido: o juízo final. No coração desse julgamento, todos os seres humanos, desde os primeiros até os últimos, se reuniram diante do trono de Cristo. Os que haviam vivido e morrido, aqueles que seguiram o caminho da luz e aqueles que caíram nas sombras, todos compareceram diante dele. Não havia exceções. Ninguém podia escapar do julgamento da justiça divina. A cena era sobrecogedora. Em um lugar onde o tempo não tinha lugar, o trono de Cristo brilhava com uma luz tão intensa que não se podia olhar diretamente. Aqueles que se encontravam em sua presença não sentiam temor, mas uma profunda reverência. A multidão era imensa, uma multidão composta por todos os povos, todas as nações, desde o princípio dos tempos até o último ser humano que já existiu. Era como um oceano de almas, todas sob o olhar penetrante de Cristo. Chegou o momento, proclamou Cristo, sua voz ressoando como um trovão em todo o universo. Todos comparecerão diante do meu trono, e cada um será julgado segundo suas obras. O julgamento era definitivo. Não existia a possibilidade de apelar, nem de esconder qualquer pecado ou virtude. Tudo o que se fizera na vida, tudo o que se pensara, tudo o que se ignorara, agora era revelado diante de todos. Não havia segredos no julgamento de Deus. As ações passadas de cada alma se desvelavam na presença divina, e a justiça de Cristo não se baseava no arrependimento de última hora, nem na mentira. Apenas a verdade era aceita. A ressurreição dos mortos marcou o início da revelação. Aqueles que haviam morrido sem se arrepender, aqueles que viveram vidas cheias de pecado e maldade, retornaram à vida, mas já não eram os mesmos.
Seus corpos, corrompidos pelo pecado e pela morte, haviam se transformado em sombras do passado, como se toda a podridão de suas vidas estivesse marcada em seu ser. Diante de Cristo, cada um deles foi chamado pelo seu nome, e suas obras foram expostas diante dele. Os que se arrependeram, os que seguiram o caminho da luz, os que viveram com fé e amor, também foram ressuscitados, mas com corpos incorruptíveis, resplandecendo com a glória da justiça divina. Seus rostos brilhavam com uma paz que não podia ser destruída, e suas almas cantavam hinos de louvor, pois sabiam que o fim havia chegado, e que o mal já não teria poder sobre eles. À medida que cada alma era chamada, fazia-se a separação entre o bem e o mal. Aqueles que se afastaram da luz, que se deixaram seduzir pela escuridão, foram sinalizados e condenados ao tormento eterno. Uns se afundaram nas profundezas, em direção ao inferno, onde o sofrimento e a condenação não tinham fim. E outros, os justos, os que viveram com fidelidade, foram chamados a entrar no reino eterno de Deus. Eles seriam levados a um lugar onde o mal já não existia, onde a paz e a pureza reinarão para sempre. O choro e o grito daqueles que foram condenados ressoaram na eternidade. Em um instante, suas vidas foram despojadas de tudo o que amaram, pois o pecado que abraçaram os havia arrastado para a perdição. A luz de Cristo iluminava a cena, mas não podia salvá-los. Seu destino já estava selado. Em um ato definitivo, as portas do inferno se fecharam atrás deles. Está cumprido, disse Cristo com firmeza. A justiça foi feita. Os que foram fiéis herdarão a vida eterna, mas os que se afastaram da luz sofrerão sua condenação. No entanto, na cena do juízo, nem tudo era condenação. Enquanto os justos avançavam para o seu glorioso destino, levantava-se um coro celestial de anjos que cantavam hinos de vitória. Havia uma alegria indescritível, pois o mal havia sido erradicado para sempre. O reino de Deus havia começado e o sofrimento dos justos havia terminado. E então Cristo levantou suas mãos e o céu e a terra começaram a se transformar. Com um só gesto, as velhas estruturas do mundo se desmoronaram, e diante do olhar de todos apareceu uma nova criação. Um novo céu e uma nova terra, sem o mal, sem o pecado, sem o sofrimento. Um lugar onde as lágrimas não existiriam mais, onde a morte já não teria domínio, onde a paz reinaria para sempre. As cidades que haviam sido destruídas pela maldade foram substituídas por jardins de vida eterna. Os campos floresciam, os rios brilhavam com águas cristalinas e o sol nunca mais se punha. Este é o reino de Deus, proclamou Cristo. Aqui reinarei pelos séculos dos séculos. Neste novo céu e nesta nova terra, o mal já não terá lugar. O pecado foi derrotado e a justiça de Deus foi restaurada. Os justos, aqueles que haviam permanecido fiéis e que haviam perseverado até o fim, uniram-se em um hino de adoração eterna. Sabiam que a vida eterna havia começado, que a paz e a harmonia reinariam no novo reino de Deus. Já não haveria mais guerra, nem dor, nem morte. Tudo o que restava era a glória de Deus, manifestada em um lugar onde a justiça divina havia sido estabelecida para sempre. E assim terminou o juízo final. A humanidade, dividida em dois destinos eternos, enfrentou a revelação final de suas vidas. A justiça de Deus havia sido cumprida, e o mal, por fim, havia sido vencido para sempre. Capítulo 4. A Nova Jerusalém. O Reino de Deus. O juízo final havia passado, e com ele, o cumprimento da promessa de justiça eterna. A criação havia sido renovada, mas algo ainda maior estava prestes a ser revelado. Os céus e a terra que conhecíamos haviam se desfeito em um suspiro, e em seu lugar, Deus estava estabelecendo algo novo,
algo que nunca antes tinha sido visto nem imaginado. A antiga Jerusalém, a cidade que havia sido testemunha de tantas lutas e sacrifícios, agora era transformada na gloriosa Nova Jerusalém, um lugar de paz, amor e prosperidade, onde a presença de Deus seria eterna. À medida que os fiéis entravam neste novo reino, a primeira coisa que notavam era a pureza da luz. Era uma luz que não provinha do sol, nem das estrelas. Era a própria luz de Deus, que iluminava todo o universo restaurado, sem sombras nem trevas. O ar era fresco e limpo, cheio de uma paz que não podia ser descrita com palavras. As pessoas já não sentiam medo nem dor, pois tudo o que antes lhes havia causado sofrimento tinha sido erradicado. A Nova Jerusalém não era como qualquer cidade terrena. Suas ruas não eram de pedra comum, mas de ouro puro, tão brilhante que parecia quase transparente, refletindo a glória de Deus em cada canto. As portas da cidade eram feitas de enormes pérolas, e sua muralha resplandecia como um cristal transparente, imponente em sua beleza. No centro da cidade encontrava-se o trono de Deus, e dali ele governava com sabedoria infinita. Nenhum mal podia entrar neste lugar, pois sua pureza e santidade eram inquebrantáveis. A cidade era lar de todos aqueles que haviam sido fiéis, de todas as nações, tribos e povos. Os redimidos, aqueles que haviam resistido às provas da vida, reuniram-se aqui e juntos louvavam a Deus, celebrando a vitória da luz sobre a escuridão. Os anjos cantavam hinos de glória e adoração, unindo suas vozes às dos redimidos, em uma sinfonia celestial que enchia todo o reino com sua melodia. Deus, em sua infinita misericórdia, havia cumprido sua promessa de habitar entre os homens. Já não haveria mais separação entre o Criador e sua criação. O sofrimento, o pecado e a morte já não tinham lugar neste reino eterno. As lágrimas que um dia foram derramadas na terra haviam sido secadas pela mão divina. A violência, a guerra e a desesperança que haviam marcado a história do mundo tinham desaparecido por completo. Os habitantes da Nova Jerusalém viviam na presença direta de Deus. Não havia necessidade de sol nem de lua, porque a glória de Deus iluminava tudo. Eles caminharam pelas ruas de ouro, vendo a majestade da cidade, com o amor divino envolvendo-os a cada passo. Já não havia mais enfermidade nem dor, porque a restauração de todas as coisas havia sido consumada. Cada alma vivia em paz, em perfeita harmonia com seu Criador e com seus irmãos. As nações da terra, que antes estiveram divididas pelo pecado e pela corrupção, agora se uniam em adoração e louvor a Deus, reconhecendo sua soberania sobre todas as coisas. Os antigos sofrimentos e penas foram esquecidos, apagados da memória dos redimidos. Os que haviam sido perseguidos, os que haviam conhecido a morte por sua fé, agora viviam na plenitude da vida eterna, junto a seus entes queridos e na presença de Deus. O reino de Deus havia sido estabelecido, e com isso, a paz eterna se assentou sobre tudo o que foi criado. Já não havia mais divisão entre os povos, não havia mais necessidade de lutas nem conquistas, porque o reino de Deus era uma cidade de justiça, onde cada um recebia o que lhe correspondia com amor e equidade. O reinado de Cristo era eterno. Ele, o Cordeiro de Deus, estava sentado no trono, governando com amor e justiça infinita. Sua autoridade era absoluta, mas seu governo se baseava na misericórdia e no perdão. Cristo não era apenas o Rei dos Reis, mas também o pastor que cuidava de seu povo com ternura, guiando-os para a paz e a vida eterna. Sua presença era a fonte de todo consolo e fortaleza, e ao seu lado, os redimidos viviam em perfeita unidade, sem temor nem necessidade. Neste novo céu e nova terra, tudo estava restaurado. A criação, que havia sofrido sob o peso do pecado, havia sido libertada. Os animais, as plantas e a própria natureza, em sua perfeita harmonia, refletiam a glória de Deus. Já não havia mais espinhos nem cardos,
nem qualquer vestígio do que um dia foi o sofrimento da humanidade. A paz reinava em cada canto, e o amor de Deus era a força que unia todas as coisas. Eu faço novas todas as coisas, proclamou Cristo, sua voz cheia de poder e graça. O mal foi vencido, e tudo o que resta é meu amor eterno. Venham, benditos de meu Pai, herdem o reino preparado para vocês desde a fundação do mundo. As nações uniram-se em um só cântico de louvor. Todos os redimidos, as hostes celestiais e todas as criaturas da terra se inclinaram diante do Rei dos Reis, dando graças pela restauração de todas as coisas. E naquele momento, o reino de Deus foi completo. Já não havia mais morte, nem dor, nem pecado. Só restava a glória de Deus, resplandecendo no centro de tudo. A Nova Jerusalém era finalmente a cidade de Deus, a morada eterna dos redimidos. Nela, a vida eterna fluía como um rio cristalino, e a paz de Deus enchia tudo o que tocava. Ali, nesse reino glorioso, os fiéis viveriam para sempre na presença de seu Criador. E o mal, que um dia teve poder sobre a humanidade, nunca mais seria lembrado. Capítulo 5. A eternidade na luz de Deus. A paz eterna havia chegado, e com ela, a humanidade vivia finalmente na glória e na presença de Deus. Não havia mais sombra que ofuscasse a alma, nem vestígio de sofrimento que pudesse perturbar a perfeição daquele reino celestial. A morte, essa última sombra que algum dia dominou a vida, já não existia. Neste novo reino, a humanidade alcançou seu destino final, a comunhão eterna com seu Criador. Os fiéis, aqueles que haviam perseverado em sua fé, agora caminhavam pelas ruas de ouro da Nova Jerusalém sem temor, pois sabiam que a glória divina era a única força que governava. A luz de Deus, mais brilhante que qualquer estrela, iluminava a cidade com um resplendor perpétuo, e tudo em sua presença brilhava com uma pureza que só poderia ser produzida por ele. As portas da cidade estavam abertas, convidando todos os seres criados a entrar no reino de Deus. Não havia mais necessidade de fechá-las, pois o mal havia sido erradicado por completo, e todos aqueles que desejavam se unir à paz eterna podiam fazê-lo sem barreiras. O amor de Deus fluía como um rio interminável. O povo já não vivia sob as preocupações e cargas que alguma vez marcaram sua existência. A dor, as lágrimas e as doenças haviam desaparecido. Aqueles que haviam conhecido o sofrimento na terra agora caminhavam livres, sem peso nem tristeza, pois o Cordeiro de Deus, Cristo, havia restaurado tudo o que se perdeu. A criação, que algum dia foi marcada pelo pecado, agora brilhava com uma perfeição inatingível. Neste novo paraíso, a restauração definitiva do Éden havia ocorrido. Os campos floresciam eternamente, as árvores davam frutos constantemente, e os rios de água pura percorriam a cidade. Tudo o que foi perdido no antigo Éden havia sido restaurado, e muito mais. Não havia espinhos, nem cardos que perfurassem a pele. A natureza mesma se alinhou com a vontade divina, e tudo vivia em perfeita harmonia. Os animais conviviam sem medo, as montanhas resplandeciam sob a luz divina, e o vento, cheio de fragrância celestial, soprava suavemente sobre a cidade santa. Cristo, como o Cordeiro de Deus, era o centro de toda a adoração. Sua presença era a fonte de luz e vida na cidade, e seu amor preenchia todos os corações. Cada alma na Nova Jerusalém se reunia para louvá-lo e adorá-lo, pois sabiam que ele fizera tudo isso possível. Não apenas venceu o mal, mas trouxe consigo a vitória definitiva da vida sobre a morte. Cada dia, se tal coisa existisse, era um dia de gratidão e adoração eterna. As vozes dos redimidos se erguiam em um cântico de júbilo que ressoava por todo o cosmos, um hino de louvor à glória de Deus. E vi que não havia mais morte, nem choro, nem clamor, nem dor, proclamou um dos redimidos, porque as primeiras coisas passaram. A glória de Deus enche este lugar e sua luz nos dá a vida eterna. Neste reino eterno, já não havia mais necessidade de ensinamentos ou advertências. A humanidade havia sido purificada e seu destino final havia se cumprido: viver em comunhão com Deus para sempre.
homens e mulheres já não viviam para si mesmos, mas viviam em unidade com o Criador. Cada pensamento, cada ação, cada palavra se alinhava com a vontade divina. Não havia mais egoísmo, nem ganância, nem desejos mundanos que perturbassem a paz daquele lugar. O cosmos, por inteiro, estava em um estado perfeito de harmonia. A criação, que em algum momento havia sofrido a corrupção do pecado, foi restaurada ao seu propósito original. Os céus e a terra, os mares e as estrelas, todos cantavam em uníssono a glória de seu Criador. Neste lugar, tudo era vida, tudo era luz, tudo era amor. A visão deste reino eterno era tão vasta e esplêndida que não se podia compreender completamente. Era como se todo o universo tivesse sido transformado pela luz de Deus. Não existiam fronteiras entre a criação e o Criador. A humanidade não só vivia na presença de Deus, mas também se tornava uma extensão de seu amor, um reflexo eterno de sua glória. Tudo o que antes era temporário e frágil, agora era eterno e perfeito. E assim, a humanidade vivia em uma alegria eterna, uma alegria que nunca se esgotava, porque era a alegria da paz perfeita com Deus. Não havia mais sofrimento, nem mais angústia, nem mais lágrimas. O tempo, como o conheciam, havia cessado, e em seu lugar restava apenas a eternidade da luz divina. Neste estado perfeito, todos os redimidos sabiam que não havia mais nada a desejar. Tudo o que algum dia almejaram se havia cumprido, e sua vida com Deus era a realização da promessa feita desde o princípio dos tempos. O Cordeiro de Deus reinava com justiça, mas também com uma graça infinita. Seu amor se derramava sobre seu povo, e esse amor era a essência mesma da vida eterna. Na luz de Deus, tudo o que havia sido quebrado foi restaurado, e tudo o que havia sido escuro se transformou em glória. Os redimidos viviam em uma comunhão eterna com seu Criador, desfrutando da paz que só Ele poderia dar. Os céus se estendiam sobre eles, brilhando com uma luz interminável, e em seus corações não havia lugar para nada mais que amor e adoração. Finalmente, a humanidade havia cumprido seu destino: viver para sempre em perfeita harmonia com Deus, em um reino sem fim, sem dor, sem morte. A luz de Deus nunca se apagava, e em sua presença, a eternidade se tornava um presente interminável. A Grande Tribulação é um dos eventos mais mencionados e temidos nas Escrituras Sagradas. Este período de sofrimento, caos e prova para a humanidade é anunciado em diferentes passagens da Bíblia, especialmente no livro de Apocalipse, onde é descrito como uma época de angústia sem precedentes que precede o retorno glorioso de Cristo. Para muitos, a perspectiva da tribulação pode ser aterradora, mas como crentes, sabemos que não estamos chamados a viver com medo, mas com preparação e esperança. Preparar-se para a grande tribulação não significa apenas se preparar fisicamente ou materialmente, mas acima de tudo, espiritualmente. É um tempo para fortalecer nossa fé, revisar nossas prioridades e lembrar que Deus sempre estará conosco, mesmo no meio das provas mais intensas. Fortalecer nossa fé e confiança em Deus. O primeiro passo fundamental para nos prepararmos para a grande tribulação é fortalecer nosso relacionamento pessoal com Deus. A vida de fé deve ser vivida dia após dia, não apenas em tempos de calma, mas especialmente em momentos de dificuldade. A tribulação será um tempo em que as provas da vida alcançarão seu ponto máximo, e se nossa fé não estiver firmemente ancorada na rocha que é Cristo, o medo e o desespero podem prevalecer. A Bíblia nos ensina que não devemos temer os tempos difíceis se nossa confiança estiver posta no Senhor. Jesus mesmo disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." João 16:33. Sabemos que a tribulação não é o fim, mas o começo de algo muito maior: a restauração de todas as coisas e o retorno glorioso de Cristo. Preparar-nos espiritualmente significa confiar plenamente que Deus tem controle sobre tudo, mesmo nos momentos mais sombrios. À medida que os fiéis entravam neste novo reino, a primeira coisa que notavam era a pureza da luz. Era uma luz que não vinha do sol,
nem das estrelas. Era a própria luz de Deus que iluminava todo o universo restaurado, sem sombras nem trevas. O ar era fresco e limpo, cheio de uma paz que não podia ser descrita com palavras. As pessoas já não sentiam medo nem dor, pois tudo o que antes lhes causava sofrimento havia sido erradicado. A Nova Jerusalém não era como qualquer cidade terrena. Suas ruas não eram de pedra comum, mas de ouro puro, tão brilhante que parecia quase transparente, refletindo a glória de Deus em cada canto. As portas da cidade eram feitas de enormes pérolas, e sua muralha resplandecia como um cristal transparente, imponente em sua beleza. No centro da cidade estava o trono de Deus, e dali ele governava com sabedoria infinita, justiça perfeita e amor eterno. Nenhum mal podia entrar neste lugar, pois sua pureza e santidade eram inquebrantáveis. A cidade era lar de todos os que haviam sido fiéis, de todas as nações, tribos e povos. Os redimidos, aqueles que haviam resistido às provas da vida, se reuniram ali e juntos louvavam a Deus, celebrando a vitória da luz sobre as trevas. Os anjos cantavam hinos de glória e adoração, unindo suas vozes com as dos redimidos, em uma sinfonia celestial que preenchia todo o reino com sua melodia. Deus, em sua infinita misericórdia, cumpriu sua promessa de habitar entre os homens. Já não haveria mais separação entre o Criador e sua criação. O sofrimento, o pecado e a morte já não tinham lugar neste reino eterno. As lágrimas que algum dia foram derramadas na terra haviam sido secadas pela mão divina. A violência, a guerra e a desesperança que marcaram a história do mundo desapareceram completamente. Os habitantes da Nova Jerusalém viviam na presença direta de Deus. Não havia necessidade de sol nem de lua, pois a glória de Deus iluminava tudo. Eles caminharam pelas ruas de ouro, vendo a majestade da cidade, com o amor divino envolvendo-os a cada passo. Já não havia mais doença nem dor, pois a restauração de todas as coisas havia sido consumada. Cada alma vivia em paz, em perfeita harmonia com seu Criador e com seus irmãos. As nações da terra, que antes estavam divididas pelo pecado e pela corrupção, agora se uniam em adoração e louvor a Deus, reconhecendo sua soberania sobre todas as coisas. Os antigos sofrimentos e dores foram esquecidos, apagados da memória dos redimidos. Os que haviam sido perseguidos, os que haviam conhecido a morte por sua fé, agora viviam na plenitude da vida eterna, junto aos seus entes queridos e na presença de Deus. O reino de Deus foi estabelecido, e com isso, a paz eterna se assentou sobre tudo o que foi criado. Já não havia mais divisão entre os povos, não havia mais necessidade de lutas nem conquistas, porque o reino de Deus era uma cidade de justiça, onde cada um recebia o que lhe correspondia com amor e equidade. O reinado de Cristo era eterno. Ele, o Cordeiro de Deus, estava sentado no trono, governando com amor e justiça infinita. Sua autoridade era absoluta, mas seu governo se baseava na misericórdia e no perdão. Cristo não era apenas o Rei dos Reis, mas também o pastor que cuidava de seu povo com ternura, guiando-os para a paz e a vida eterna. Sua presença era a fonte de todo consolo e fortaleza, e ao seu lado, os redimidos viviam em perfeita unidade, sem temor nem necessidade. Neste novo céu e nova terra, tudo estava restaurado. A criação, que havia sofrido sob o peso do pecado, havia sido liberada. Os animais, as plantas e a própria natureza, em sua harmonia perfeita, refletiam a glória de Deus. Já não havia mais espinhos nem cardos, nem qualquer vestígio do que antes foi o sofrimento da humanidade. A paz reinava em cada canto, e o amor de Deus era a força que unia todas as coisas. Eu faço novas todas as coisas, proclamou Cristo, sua voz cheia de poder e graça. O mal foi vencido, e tudo o que resta é o meu amor eterno. Venham, benditos de meu Pai, herdem o reino preparado para vocês desde a fundação do mundo. As nações se uniram em um só canto de louvor.
Todos os redimidos, as hostes celestiais e todas as criaturas da terra se inclinaram diante do Rei dos Reis, agradecendo pela restauração de todas as coisas. E naquele momento, o reino de Deus foi completo. Já não havia mais morte, nem dor, nem pecado. Só restava a glória de Deus, resplandecendo no centro de tudo. A Nova Jerusalém era, finalmente, a cidade de Deus, a morada eterna dos redimidos. Nela, a vida eterna fluía como um rio cristalino e a paz de Deus preenchia tudo o que tocava. Ali, nesse reino glorioso, os fiéis viveriam para sempre na presença de seu Criador, e o mal, que um dia teve poder sobre a humanidade, nunca mais seria lembrado. 2. Estar alertas e vigilantes. Nas Escrituras, somos instados a estar alertas e vigilantes, conscientes dos tempos que estamos vivendo. Jesus, ao falar de seu retorno, disse: vigiem, pois não sabem o dia nem a hora. Mateus 25:13. A grande tribulação não será um evento anunciado com uma data exata, mas podemos ver os sinais ao nosso redor. A preparação espiritual não implica apenas esperar passivamente, mas estar conscientes dos tempos, sendo sábios e prudentes ao discernir os momentos e os sinais que Deus nos dá. Vigilância também significa não ser arrastados pelas tentações do mundo, mas permanecer firmes na fé, resistindo à sedução do pecado e aos falsos ensinamentos. Viver de acordo com os princípios de Deus, não apenas na teoria, mas na prática diária, será o que nos permitirá perseverar durante os tempos de prova. A tribulação colocará à prova a nossa fé, e será uma oportunidade para demonstrarmos nossa lealdade a Deus, mesmo quando o mundo inteiro vacilar. 3. Estabelecer uma vida de oração constante. A oração será nossa fortaleza durante a grande tribulação. Jesus mesmo, no jardim de Getsêmani, instou seus discípulos a orar para não cair em tentação nos momentos de angústia. Mateus 26:41. Em tempos de incerteza, a oração se torna nossa conexão direta com Deus, um refúgio seguro onde podemos encontrar consolo, força e direção. Durante a tribulação, a pressão será tão grande que apenas aqueles que cultivaram uma vida de oração constante poderão se manter firmes. A oração nos permitirá receber a paz que ultrapassa todo o entendimento, mesmo quando tudo ao nosso redor parecer estar em caos. Ao orarmos, não pedimos apenas por força para nós mesmos, mas também pelos outros, por aqueles que estarão enfrentando provas semelhantes. A intercessão será um ato de amor aos outros, lembrando que o corpo de Cristo é um só. 4. Conhecer as Escrituras e viver de acordo com elas. Durante a grande tribulação, a palavra de Deus será nossa guia. A Bíblia nos fala dos tempos de prova que virão, e é essencial que conheçamos as Escrituras para não sermos enganados por falsos profetas nem pelas mentiras do inimigo. Jesus nos advertiu sobre os enganos que surgirão, e para estarmos preparados, devemos encher nossas mentes e corações com a verdade da Palavra de Deus. O estudo bíblico e a meditação diária na Palavra de Deus nos permite estar firmes na nossa fé e resistir às tentações do mundo. A Palavra de Deus será a espada do Espírito, nossa defesa contra as adversidades que enfrentaremos. Efésios 6:17. Além disso, ao conhecer as promessas de Deus, encontraremos esperança e consolo em meio às dificuldades. 5. Preparar-se para viver com alegria na perseguição. A perseguição será uma das características centrais da grande tribulação. Em muitas passagens da Bíblia, somos advertidos que aqueles que seguirem Cristo serão perseguidos, maltratados e desprezados pelo mundo. No entanto, as Escrituras também nos ensinam a viver com alegria em meio à perseguição. Tiago 1:2-4 nos diz: Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. A perseguição pode ser uma prova difícil, mas também é uma oportunidade para mostrar a glória de Deus por meio da nossa perseverança. Ao estarmos preparados para enfrentar as dificuldades com alegria e gratidão,
poderemos viver de maneira que nosso testemunho atraia outros para Cristo. Em tempos de prova, nossa atitude cristã pode ser um farol de luz para aqueles que ainda não conhecem a esperança que temos em Cristo. 6. Ajudar os outros a se prepararem também. A preparação para a grande tribulação não é apenas individual, mas também comunitária. Como crentes, temos a responsabilidade de ajudar os outros a se prepararem espiritualmente para os tempos difíceis. Isso inclui compartilhar o Evangelho com aqueles que ainda não conhecem Cristo, orar por eles e ensiná-los sobre as Escrituras que falam sobre o retorno de Cristo e a esperança que temos nele. Além disso, durante a tribulação, o apoio mútuo entre os irmãos será crucial. Em tempos de grande angústia, a comunidade cristã deve ser um refúgio de amor e apoio, ajudando-se uns aos outros a permanecer firmes na fé. 7. Lembrar que nossa esperança está na eternidade. Finalmente, nossa preparação para a grande tribulação deve estar focada na esperança eterna que temos em Cristo. O Apocalipse nos lembra que depois da tribulação virá um novo céu e uma nova terra, e com isso, uma vida eterna na presença de Deus. O sofrimento deste mundo é temporal, mas a glória que nos espera é eterna. A grande tribulação não é o fim da história, mas apenas o limiar de um futuro glorioso. Enquanto passamos pelos tempos difíceis, devemos lembrar que nossa cidadania está nos céus, Filipenses 3:20, e que no final, Cristo nos levará à sua presença para viver com Ele para sempre. Essa esperança eterna é o que nos mantém firmes e nos dá forças para perseverar, não importa o quão difíceis sejam os tempos. O percurso pelos capítulos do Apocalipse e a visão do futuro eterno nos convidam a refletir profundamente sobre a justiça, o amor e a misericórdia de Deus. A humanidade, ao longo dos séculos, foi testemunha de inúmeras provas e tribulações, de momentos de escuridão em que o mal parecia prevalecer e de uma luta constante para encontrar a paz, a justiça e o verdadeiro propósito. No entanto, o relato do juízo final e a criação da Nova Jerusalém nos mostra uma verdade transcendental. O mal, o sofrimento e a morte não têm a última palavra. Desde o início da história humana, a queda do homem trouxe consigo a corrupção, o pecado e a separação da perfeição divina. A escuridão cobriu o mundo, e o homem, em seu livre arbítrio, escolheu muitas vezes seguir caminhos que o afastavam da luz de Deus. Mas, em meio a essa escuridão, se abriu uma brecha de esperança, uma promessa de redenção que Deus nunca abandonou. Cristo, o Cordeiro de Deus, veio à Terra para restaurar o que havia sido perdido, para lutar contra o mal e para oferecer um sacrifício que, por seu imenso amor, apagaria o pecado da humanidade. A história da humanidade não é apenas um relato de quedas e fracassos, mas também de restauração e esperança. O juízo final, que parece tão temível e definitivo, não é o fim da história, mas o início de uma nova criação. Assim como uma semente deve morrer para dar vida a uma nova árvore, a humanidade, ao enfrentar o juízo divino, é purificada e renovada. No juízo, não só se expõe o oculto, mas também se revela a fidelidade daqueles que, apesar das provas, decidiram seguir Cristo. E é aí que se encontra a verdadeira vitória. Não na condenação, mas na restauração do que uma vez se perdeu. A criação da Nova Jerusalém é, então, a culminação dessa promessa divina. Não é apenas a reconstrução de uma cidade física, mas a restauração da relação perfeita entre Deus e a humanidade. O Éden, que uma vez foi um paraíso perdido, se torna um paraíso eterno, onde não há mais maldade, sofrimento nem morte. Este é o reino onde Cristo reina com justiça, mas também com infinita misericórdia, guiando os redimidos para uma vida eterna cheia de paz, amor e alegria. A luz eterna de Deus é o centro deste reino e sua presença impregna tudo. A luz não só ilumina, mas também purifica, cura e transforma. Viver na luz de Deus significa estar completamente envolvido em seu amor, sem nenhuma sombra de pecado ou sofrimento.
É uma vida sem fronteiras, sem medos, sem angústias, uma vida em comunhão eterna com o Criador. Este final da história humana não é apenas um consolo, mas também um desafio. Nos convida a viver agora, no presente, com os olhos voltados para esse futuro glorioso. A promessa da vida eterna com Deus nos lembra que nossas ações e decisões nesta vida têm um peso eterno. Viver segundo a vontade divina, caminhar na luz de Cristo, é a preparação para esse destino glorioso. Cada dia, cada ação, cada pensamento é uma oportunidade para nos aproximarmos mais dessa eternidade perfeita. O sofrimento e a dor, embora presentes em nossa realidade atual, não são o fim. No final, o mal será vencido e o que parecia irreparável será restaurado. A visão do futuro eterno nos dá a esperança de que tudo o que fazemos no amor, na fé e na obediência a Deus tem um valor eterno. O sacrifício de Cristo não só nos salva do pecado, mas também nos abre a porta para a vida plena, para a vida em sua presença. Mas também, a reflexão sobre a Nova Jerusalém e o Reino Eterno nos convida a viver com uma profunda gratidão. O Reino de Deus não é apenas um lugar futuro, mas uma realidade presente que devemos buscar e viver. Cada ato de amor, cada ação de justiça, cada gesto de paz nos aproxima desse reino. A luz de Deus não brilha apenas no futuro, mas já começa a iluminar nossas vidas hoje. Se permitirmos viver em sua luz, começamos a experimentar a paz e a alegria que nos esperam na eternidade. A luz eterna de Deus é um convite a viver com propósito, sabendo que o reino de Deus não está apenas no futuro, mas também no nosso presente, na maneira como vivemos e amamos. Assim, o final da história não é um final sombrio ou temível, mas o início de uma nova vida. Na luz de Deus, encontramos nossa verdadeira natureza, nossa razão de ser, e o propósito eterno que foi dado à humanidade desde o início. Viver em comunhão com Deus não é apenas um desejo, mas uma realidade alcançável, uma vida na qual cada momento tem significado, e onde a paz e o amor nunca acabam. Em conclusão, a eternidade na luz de Deus é a culminação de tudo o que a humanidade buscou: justiça, paz, amor e comunhão com seu Criador. A esperança que nos oferece esse futuro perfeito não deve ser apenas uma motivação para o futuro, mas também um chamado a viver com propósito, com amor e com a certeza de que tudo o que fazemos na luz de Cristo tem um impacto eterno. A luz de Deus ilumina nosso caminho, e nessa luz encontramos a paz que buscamos, a restauração de tudo o que foi quebrado e a vida eterna que nos foi prometida. O fim não é apenas a destruição, também é o julgamento, mas antes disso devemos resistir. Resistir na fé. Cristo não nos esqueceu. Hoje, ao olharmos para o mundo, podemos perceber que muitos estão sendo consumidos pelo egoísmo, pela ganância e pela vaidade. E tudo isso tem um preço. A violência, a falta de respeito e a destruição do meio ambiente são apenas reflexos de um coração que se afastou do que é bom e justo. Quando a morte chegar, ou quando o fim do mundo acontecer, como seremos avaliados? Pelo que fizemos, pelas escolhas que tomamos, pelos valores que defendemos. A Bíblia nos ensina que haverá um julgamento final. Um julgamento onde nossas ações, nossas palavras e nossos corações serão revelados. Não será um julgamento apenas pelo que fizemos de bom ou de ruim, mas pelo que realmente está dentro de nós. Se você gostou do vídeo, dê um like, se inscreva no canal e comente de onde está nos assistindo. Que Deus te abençoe.